Depois da nossa oração, chegou o momento da nossa meditação e o nosso tema de hoje é o tema do dia 20 de fevereiro, o tema 3, atividades espirituais na família ou em família. E o tema de hoje é atividades espirituais em família. Se você puder, nesse momento já pegue a tua Bíblia e abra no livro de Josué, capítulo 24. Pegue a tua Bíblia e agora e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Livro de Josué, é um verso bem conhecido que nós vamos ler. Verso 24, capítulo 24, verso 14 e 15. Já está com a tua Bíblia em mãos? Josué, capítulo 24, verso 14 e 15 juntos, então vamos dar início à leitura do texto bíblico. A minha Bíblia diz assim: Agora, pois, temei a Deus, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E lá em 1 Reis 18:30 vai dizer bem assim. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 30, a palavra de Deus diz desta maneira. São os textos bíblicos para introduzir a nossa meditação. Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. O que nós precisamos fazer? O que vai dizer? Hoje, no tema de hoje, nós vamos entender que nós precisamos servir ao Senhor. E servir ao Senhor nada mais é do que colocarmos atividades espirituais em prática na nossa família. Muito mais do que o culto, muito mais do que a oração, nós precisamos também de ter ações que nos ajudam a demonstrar a quem nós servimos, a quem nós adoramos como família. Pelo nosso tempo, não tem como nós passarmos por todas as práticas importantes para a restauração e edificação espiritual da nossa família, mas nós vamos trabalhar em três práticas importantíssimas, três atividades que você precisa restaurar hoje na sua família. O verso de Josué, ele começa colocando: olha, escolha quem servais, porque eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, na tua família, mais do que orar, mais do que cantar, tem que ser uma família que serve constantemente ao Deus de Israel. E a primeira coisa que a gente vai entender, para a gente restaurar os altares, restaurar o altar da família, nós precisamos de restaurar o culto familiar nos nossos lares. O culto familiar é uma prática que está se perdendo completamente no nosso meio. E nós já sabemos e já vimos estudando no primeiro e no segundo dia que uma família que não ora é uma família que está em constante risco e perigo. E o lar da família, o culto familiar, ele é importantíssimo para a edificação, para o fortalecimento, para a união dos membros da família junto com Deus. Lá no nosso guia, nós vamos ter, diz assim, ó, para que se estimule e fortaleça o amor ao estudo da Bíblia, muito depende do aproveitamento da hora do culto. Os cultos de manhã e de tarde, eles devem ser os momentos mais agradáveis e proveitosos do dia. Sabia que para o seu filho, para você, para sua esposa, para o seu marido, os momentos do culto
São os momentos que estimulam e fortalecem o nosso interesse pela Bíblia. Sabia que esses momentos, eles deveriam ser os momentos mais agradáveis que nós temos dentro do nosso lar, e por isso ele tem que ser programado. Ele deve ser pensado, idealizado os nossos cultos. Então o culto ele precisa ser cheio de vida. Ele precisa ser adaptado à ocasião de vez em quando. Às vezes você não está em casa sempre. Saiu de viagem, foi fazer umas férias, ali precisa acontecer o culto familiar. Você foi para outro lugar e não está em casa, ali precisa ser feito o culto familiar. Você teve que sair, esposa e filhos, ou marido ficou em casa, agora nós temos a tecnologia. Faça uma chamada de vídeo e realize o seu culto familiar, porque o amor ao estudo da Bíblia e o amor a Deus dependem muito dos momentos do culto familiar. E eles devem ser horas agradáveis. Essa atividade espiritual, ela não pode passar batida dentro da nossa família. Nós temos que tomar uma decisão, quanto cristãos, de restaurar e edificar o culto familiar no nosso lar. Isso é importante. Aí continua. Como que a gente pode deixar esse culto mais agradável? Então, nós precisamos nos adaptar. Segunda coisa, nós devemos tomar parte na leitura da Bíblia e aprender e repetir muitas vezes a lei de Deus. Então, é usar a Bíblia e sempre repetir versos bíblicos, repetir textos bíblicos. Isso vai dando um dinamismo para o nosso culto familiar. Outra coisa importante é permitir que as crianças, às vezes, escolham os trechos a serem lidos, escolher as histórias que sejam cantadas. Isso é bom para elas. Se você tem filho adolescente, se você tem juvenil na sua casa, se você tem jovem, peça para ele conduzir o culto em algum momento. Peça para ele qual é a história que nós vamos contar amanhã no nosso culto e se prepare para isso. Às vezes, permita que o seu filho conduza o culto na tua casa. Isso vai ajudar na adoração. Faça perguntas a respeito do texto bíblico. Deixe que os seus filhos falem, deixe que os seus cônjuges falem. Faça da hora do culto familiar um momento agradável. E se o culto não for longo demais, vocês podem até pedir para as crianças fazerem outras coisas. Mas lembre, o culto também não pode ser algo chato, algo maçante, algo que a família vai lá e não quer fazer. Tem que ter todo dia. O culto é obrigatório. Se você, como cristão, quer fazer a diferença aqui nessa terra, quer estar mais próximo de Deus, quer ter uma família transformada nos caminhos do Senhor, mas ele não pode ser chato, apesar de ser obrigatório para aqueles que estão caminhando rumo à Canaã celestial. E como é que eu faço para que ele não seja chato? Com dinamismo, com preparo com antecedência e um culto curto, simples, mas onde a minha família ame fazer parte desse processo. Então, qual que é a primeira atividade que eu preciso restaurar para que a minha família seja realmente uma família espiritual, seja uma família que esteja ligada e conectada com Deus? Culto familiar. Lembre-se disso. Não permita a partir de hoje que a sua família fique um dia a mais sem fazer o culto. Isso é muito importante. Outra coisa que nós vamos entender que a falta do cristianismo no lar se demonstra pela falta do poder na igreja. Então, quando você percebe uma igreja fraca espiritualmente, é porque automaticamente as pessoas estão fracas espiritualmente dentro da tua casa, deixaram de estudar a Bíblia, deixaram de estudar a lição da escola sabatina, deixaram de cantar, deixaram de orar. E isso vai se demonstrar aonde? Dentro dos nossos cultos. E quem é o responsável para assumir a responsabilidade do culto? A nossa meditação vai dizer através da orientação de Ellen White: a menos que os pais assumam seu trabalho como devem, será difícil a juventude sentir o seu dever. Se a religião no lar for levada para a igreja, os pais que fazem a sua obra para Deus são um poder e bênção. Pai e mãe que me escutam nesse momento, que estão conectados comigo nesse momento. Nós temos alguns aqui
Nós temos aqui, que eu vejo rápido aqui na tela, nós temos conectado com a gente a Lidiana e o Cláudio. Como pais, nós temos aqui também o Arismar, e nós temos outras pessoas aqui conectadas com a gente, que a responsabilidade do culto é de vocês. A responsabilidade de edificar e restaurar o lar, o culto do lar, é de vocês. E Deus vai cobrar isso da gente, sabe por quê? Porque as mais importante, às vezes, até que o próprio alimento é a busca e a comunhão espiritual dentro do nosso lar. E nós precisamos, e cada família tem que entender que é uma igreja. A minha família é a minha igreja. A sua família é a sua igreja, da qual você tem que presidir, da qual você tem que tomar conta. A sua primeira consideração é você batalhar pela salvação dos seus filhos e do seu cônjuge. Por isso que o culto familiar diário é importante, o planejamento do culto. Então, e essa grande falta de devoção no lar é que, infelizmente, a obra de Deus às vezes está impedida de avançar. Nenhuma pessoa pode levar para a igreja uma influência que não exerce na vida doméstica e nas relações comerciais. Ou seja, o meu culto no lar é importante porque, primeiro, eu restauro e edifico a minha família, porque eu clamo pela presença de Deus, porque eu sou transformado. O culto no lar é importante porque ele também vai afetar a espiritualidade da minha igreja, ele vai afetar o poder espiritual da minha igreja, ele vai afetar o que acontece quando eu estou em grupo. Por isso que o culto familiar, ele é um fator determinante para o crescimento espiritual nosso e da nossa comunidade religiosa. Esse, então, é a primeira atividade que precisa ser restaurada no lar. E eu disse o porquê que ela precisa ser restaurada. E que você também possa assumir essa responsabilidade a partir desse momento. Que você entenda que você é o sacerdote do lar, você é a sacerdotisa do lar, você é a pessoa que tem como responsabilidade do céu, como pai, mãe, o responsável de fazer um culto, e não qualquer culto, um culto onde seja agradável e você e seus familiares tenham prazer de estarem juntos. Qual que é a segunda característica importante e uma atividade espiritual que nós precisamos também lembrar? É a frequência aos cultos da igreja. Eu preciso ter os meus cultos nos lares, mas eu preciso priorizar os cultos da igreja e principalmente os cultos de sábado. Esses cultos eu não posso faltar de jeito nenhum. Olha o que diz o textinho aqui. Os pais e as mães devem tornar uma regra que os seus filhos assistam ao culto no sábado. E devem pôr em vigor essa regra pelo próprio exemplo. A partir de agora vai ter uma regra no teu lar. Sabe qual que é a regra? Todo mundo nesta casa vai para a igreja no sábado. E nós vamos chegar na hora. E você vai ser a medida da qual o seu filho vai se assemelhar, da qual a sua família vai se assemelhar. Por isso que você tem que colocar essa regra. A gente, às vezes, vai para tantos outros lugares, tem tantos outros compromissos, e quando chega no sábado, nós deixamos de ir à casa de Deus. Nós deixamos de ter o compromisso com aquele que está mais compromissado com a gente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, importante, outra atividade importante em família é você estar na igreja, nos cultos ao sábado, e isso tem que ser uma regra. E aí o texto aqui vai dizer que o nosso lar, ele é o fundamento e prosperidade da igreja. E outro detalhe que eu vou trabalhar aqui, e não é só ir ao culto ao sábado, é cultuar a Deus durante todo o sábado. Entenderam o que eu falei? Não, ir na igreja no sábado é importante, ir ao culto, mas não é só ir ao culto, é cultuar a Deus, adorar a Deus durante todo o sábado, porque às vezes o sábado se tornam horas vazias. Olha o que Ellen White vai dizer. Ao começar o sábado, devemos vigiar nós mesmos
nossos atos e palavras, para que não roubemos a Deus, aproveitando para o nosso próprio uso aquele tempo que pertence estritamente ao Senhor. Cuidado com o que você fala, cuidado até com o que você pensa. As horas do sábado são horas sagradas, e quanto mais eu consigo referenciar, quanto mais eu consigo me abster dessas coisas, mais eu adoro a Deus e mais a minha família vai sendo restaurada e abençoada pelo Senhor. Olha o que vai dizer o texto. Não devemos fazer nem permitir que os nossos filhos façam qualquer espécie de trabalho pessoal que constitua nosso meio de vida ou qualquer outra coisa que poderia ter sido feita durante os 6 dias de trabalho. Lembre-se, as horas do sábado não são suas, não são minhas, elas são de Deus. Por isso nós precisamos fazer aquilo que Deus espera. Coisa alguma que possa, aos olhos do céu, ser considerada transgressão do santo sábado, deve ser deixada por dizer ou fazer no sábado. Gente, tem muita gente que se perde das horas do sábado. E o celular é algo perigosíssimo, porque por mais que a gente esteja dentro de casa, a nossa mente divaga por vídeos, por conversas, por imagens que são uma transgressão ao sábado do Senhor. E aí nós acabamos que vamos ao culto ao sábado, mas não cultuamos a Deus nas horas sagradas. Por quê? Porque divagamos, falamos, pensamos, assistimos, ouvimos, trabalhamos em coisas que não se consagram a Deus. Deus requer não somente que abstenhamos no trabalho físico, mas quer que a nossa mente esteja disciplinada a pensar nas coisas santas. E você precisa desenvolver atividades espirituais no sábado, visitar um parque, visitar a natureza, fazer visita a algum irmão, cantar hinos, brincadeiras dinâmicas bíblicas, inúmeras coisas que nós podemos fazer nas horas do sábado para adorar a Deus. Mas cabe a você ser responsável por isso. E o texto vai dizer que até mesmo antes do pôr do sol, os membros da família devem já começar a se reunir para cantar, orar e estudar a Bíblia. Então, qual que é a primeira atividade espiritual em família que nós precisamos fazer para ter uma família edificada e fortalecida no Senhor, para servirmos ao Senhor? É o nosso culto familiar. A segunda atividade espiritual que nós precisamos urgentemente ajustar em nossos lares é a frequência aos cultos e principalmente ao culto de sábado e também adorar a Deus durante todas as horas do sábado, pensando em atividades que adorem ao Senhor. Não é só abster de atividade física, mas também se abster de pensar em coisas que não adorem a Deus. Isso é muito importante você colocar em prática. E por fim, a terceira atividade que nós precisamos fazer em família, essa atividade espiritual, é viver o exemplo. Isso é muito importante. É sermos exemplo em todas as atividades que nós vamos fazer. As coisas mais simples do dia a dia, desde as pequenas transações, das nossas conversações, da maneira como eu trato a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos, os meus vizinhos, como eu administro os meus recursos financeiros, como eu me alimento. Tudo isso eu preciso viver na prática, o que eu tenho aprendido espiritualmente. Duas coisas importantes quando eu falo viver na prática. Viver na prática é deixar de fazer o que é errado. Isso é muito importante. Às vezes a gente faz muita coisa errada, a gente sabe o que é errado, só que a gente não deixa de fazer. Ó, pais, por amor de Cristo, não cometam um erro em seu trabalho mais importante de moldar o caráter dos seus filhos para o tempo da eternidade. Vocês determinarão o que eles serão e o que farão em favor de Cristo e dos semelhantes e pela própria salvação. Então, da maneira que eu ajo, a minha vida prática, as minhas ações
elas vão determinar o que os meus filhos serão, o que eles farão para Jesus. Ou seja, se eu sou uma pessoa que eu não saio para dar estudo bíblico, se eu não oro pela salvação dos meus vizinhos, se eu não sou uma pessoa que está tentando levar alguém para Jesus, você acha realmente que os meus filhos vão se interessar pela salvação de alguém? Lógico que não. Então eu preciso fazer o que é certo e deixar de fazer o que é errado. Deixa eu trocar, vai ficar melhor. Eu preciso deixar de fazer o que é errado e também preciso fazer o que é certo. Então não é só deixar de fazer as coisas erradas. Eu preciso fazer o que é certo. Eu preciso colocar em prática aquilo que às vezes toma meu tempo, aquilo que às vezes não é do meu interesse, mas é o que Deus espera de mim. Eu preciso viver isso na prática como um filho e uma filha de Deus, para que a minha família seja restaurada e edificada no Senhor. E quando você já começa a colocar em prática essas 3 atividades espirituais em família, você vai ver uma transformação acontecendo da qual você nunca imaginou que iria acontecer, tanto no seu casamento, tanto no trato com seus filhos, tanto em você mesmo. Você vai começar a perceber o Espírito Santo de Deus te tomando, te enchendo cada vez mais, porque de acordo com que fazemos atividades espirituais, nos colocamos em uma condição de sermos mais cheios do Espírito Santo de Deus. E quanto mais cheios do Espírito Santo de Deus, mais transformados, fortalecidos e edificados nós seremos. E assim, a nossa família será uma bênção para a gente e será uma bênção para aqueles que convivem próximo a cada um de nós. Por isso, tenha decidido nesta manhã em colocar, em restaurar o altar da tua família. Decida-se de uma maneira muito forte em não faltar à igreja nos sábados e adorar ao Senhor durante todas as horas do sábado. E terceiro, ore a Deus para que você consiga viver na prática, deixando de fazer o que é errado e fazendo o que é certo, para que a sua família seja restaurada cada vez mais e edificada no Senhor. E eu tenho a certeza que você poderá dizer assim como Josué disse: vocês podem escolher, mas eu já escolhi, não só eu, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos aqui querem ter essa alegria